Salve, salve a todos que acompanham este momento, a nossa aula. Mais uma vez, uma aula de língua portuguesa destinada aos alunos do 7º ano da Escola Dom Avelar Brandão Vilela, no município de Riachão do Jacuípe, povoado de Terra Branca. Bom, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar falando sobre verbo, desta vez especificamente as formas nominais do verbo. Então vocês vão acompanhar os slides. A gente traz uma mensagem de incentivo à valorização da nossa escola, né? Eu cuido e amo da minha escola. É isso que nós temos que fazer, valorizar um dos bem maiores que nós temos na vida, é a escola. Então hoje, formas nominais do verbo. Aqui veremos um assunto bem curto, que vocês podem acompanhar na página 33 do livro de vocês, né? O livro didático. Encontra também na internet. É só dar uma pesquisada, mas é um assunto tão fácil que nem precisa. Bom, vamos começar com a definição. O que são as formas nominais do verbo? As formas nominais do verbo, como o próprio nome diz, é quando a forma verbal ela vai desempenhar uma função de um nome. Né? Então vai ocorrer uma transformação no verbo e ele vai ter valor de nome e não valor específico de verbo. É o verbo transformado em um nome. E aí existem duas formas de transformação. A primeira é quando o verbo, essa forma nominal, se torna um substantivo. E a segunda é quando essa forma nominal se torna um adjetivo. Então pode ser tanto substantivo quanto adjetivo, essa transformação que o verbo sofre para se tornar em uma forma nominal. Vamos lá aqui o primeiro exemplo. Viver. Viver é o mais importante. Então aqui é a nossa frase. Vejam que temos uma palavra destacada, que é a palavra viver. E ela aqui vai ter um valor. Aqui ela não está como nome. Ela não está como verbo, ela está como nome. Viver aqui nós no sentido de vida. Viver é igual vida. É a mesma coisa de eu falar. Vida é o mais importante. E veja que vida é um substantivo. Logo, é um nome. E aí viver, no sentido de vida, está como substantivo. E não desempenha a função de verbo. Desempenha a função de um nome. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o seguinte. Há um jacaré vivendo no lago. Aqui é o nosso exemplo, o exemplo aí do jacaré. Né? Há um jacaré vivendo no lago. Olha só. O que é que acontece aqui? A palavra destacada é a palavra vivendo. E é a mesma coisa de eu falar vivente. É como se eu dissesse, há um jacaré vivente no lago. Logo, vivente aqui é um adjetivo. Funciona também como um nome. Não mais como verbo. Olha o outro exemplo. Era um homem muito vivido. Veja que a palavra destacada agora é a palavra vivido. Então, com essa palavra destacada, ela significa o quê? Ela significa experiente. É a mesma coisa de eu falar, era um homem muito experiente. Como experiente tem valor é um adjetivo, vivido aqui vai ter também um valor de adjetivo. Logo, também é uma forma verbal que ela está passando para essa forma nominal, né? Porque vivido está no sentido de nome, no sentido de adjetivo, de ser experiente, e não de um verbo. Então vamos ver as formas nominais, elas vão se classificar. Veja que quando tem esse sinalzinho aqui, ó, essa marca, com o nome copiar a caneta, significa que é para vocês copiarem no caderno. Lembrando que vocês copiam e ao final tira a foto e manda no WhatsApp, né, para o meu privado, para eu fazer a listagem de quem está participando das aulas. Então, daqui em diante vocês vão copiar. Sempre que tiver esse dispositivo, né, essa caneta, vocês vão copiar. Então, as formas nominais do verbo, como nós vimos, é quando o verbo desempenha um papel de um nome. São de 3 tipos. Infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos ver a diferença entre cada um. Vamos ver quando é que o verbo ele é
uma forma nominal no infinitivo, no gerúndio e no particípio. São 3 formas nominais. A primeira que nós veremos é o infinitivo. Sempre vocês vão observar a terminação da palavra. Vocês vão descobrir se está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, observando a terminação da palavra. A forma nominal ela vai estar no infinitivo quando terminar em AR, ER, OR ou IR. Sempre que tiver essas terminações, a forma nominal estará no infinitivo. Exemplos: cantar. Vejam aqui que cantar terminando em AR, ler termina em ER, pôr, OR e sorrir em IR. Vejam que aqui são 4 formas nominais do verbo e elas estão no infinitivo. Por que no infinitivo? Porque está de acordo com a regra da terminação. AR, veja aqui, acompanha AR. Deixa eu colocar aqui fica melhor para uma canetinha. Então aqui, ó, AR, a terminação, AR. A outra ER, OR, opa, quase que, e IR. Sempre que terminar com essas 4 terminações, está no infinitivo. Vamos para a próxima. Aqui, aliás, é um exemplo, né? O exemplo de uma frase no infinitivo. Aqui, ó. Viver é o mais importante. Então aqui está a forma verbal, né? Uma forma nominal do verbo no infinitivo. Vamos para a nossa sequência. Gerúndio. O que acontece? Quando é que a forma nominal está no gerúndio? Quando termina em NDO. Vocês vão observar que é muito fácil isso. Ó. Terminou em NDO, está no gerúndio. Olha só. Cantando, olha, o NDO aqui. Lendo e sorrindo, sempre terminando em NDO. Tem também o que eu não coloquei lá, pondo, também termina em NDO. Sempre que terminar em NDO, o verbo está numa forma nominal do gerúndio. Exemplo aqui da frase. Há um jacaré vivendo no lago. Então olha aqui a palavra vivendo. Então a palavra vivendo aqui ela é uma forma nominal no gerúndio porque termina em NDO. Muito fácil isso aí. Não esqueçam, tá bom? Vamos para a próxima forma nominal do verbo, que é a última, é o particípio. Quando é que o verbo está no particípio? Quando termina em ADO ou IDO. Para ficar mais fácil, eu gosto de falar ado e ido. Sempre que terminar ou em ado ou em ido, essa palavra ela vai estar com a forma nominal do verbo. Vamos ver aqui os exemplos de ado e ido. Cantado, lido e sorrido. Olha aqui, ó. Eu tenho cantado muito, né? Ele tem lido muito. Ele tem sorrido muito. Então aqui, ó, terminou em ado, ido, né? O ado ou ido está no particípio. Vamos ver aqui a frase com uma palavra no particípio, uma forma nominal. Era um homem muito vivido. Então aqui, ó, vivido está no particípio. Por quê? Porque termina com IDO. Então aqui essa tabela ela vai exemplificar tudo o que estamos falando. Veja que nós temos aqui 4 colunas. 4 colunas. A primeira coluna, aqui, ó, ela vai indicar o verbo. A segunda, a forma nominal infinitivo. Depois gerúndio e depois particípio. Então, vou pegar aqui os verbos que eu dei como exemplo para vocês. Cantei, o verbo cantei. Infinitivo, cantar, olha aqui o AR. Gerúndio, cantando, porque termina em NDO. E particípio, cantado, porque termina em ADO. Leram, vamos ver agora o verbo leram. Infinitivo, ler, olha aqui a terminação. Lembre que o infinitivo ele vai terminar ou em AR, ER, IR ou OR. É só seguir o A, E, I, O. Não vai ter o U. Tá? Gerúndio termina em NDO, lendo. E particípio, no caso, não pode ser. Tem que ser o ado ou ido. Não existe lado, porque lado já vai ser uma outra situação. No caso do verbo, leram, verbo ler será lido, terminado em IDO. E finalmente o sorriu. Sorrir, terminado em IR.
Sorrindo é o gerúndio terminado em NDO e sorrido é o particípio terminado em IDO. Vamos pegar aqui um outro verbo. O verbo é comer. Comer é o infinitivo. Comendo é o gerúndio e comido é o particípio. Vamos analisar aqui um outro verbo. O verbo consertar. Consertar está no infinitivo, o gerúndio consertando e o particípio consertado. Então, com esse pensamento, a gente saber que essa regra que eu estou passando para vocês, ela vale para os verbos regulares. Os verbos irregulares, aí eles vão seguir uma particularidade para cada um. E aí, assim, o que é a sequência? A sequência é um exercício. Um exercício que vocês vão fazer, olha só. Vocês vão copiar, olha aí, exercício. Copie e preencha a tabela indicando as formas nominais dos verbos relacionados. Então você vai fazer exatamente o que eu fiz na tabela anterior. Você pode pegar a tabela anterior como exemplo. Então vocês vão ver aqui, ó. Lavaram. Qual a forma nominal no infinitivo de lavaram, no gerúndio e no particípio? Então vocês vão colocar aqui as três formas verbais, infinitivo, gerúndio e particípio, desses verbos que eu coloquei aqui, ó. Lavaram, escrevo, conseguirei, fechou e correu. Tá certo? É isso que vocês vão fazer em seus cadernos. Não esqueçam de consultar, assistir o vídeo novamente ou ver aquela tabela anterior, né? Observar essa tabela aqui, que ela serve muito como exemplo. Vocês vão copiar essa tabela, veja que tem a canetinha aqui, ó. Vocês vão copiar. E no mais, é isso aí. Vocês vão fazer esse exercício. Lembrando que aqui, ó, além disso, vocês vão fazer na página 33 e na página 34 do livro de vocês, tem uma continuação, um exercício. Então vocês vão fazer aquela tabela e além dessa tabela, vocês vão fazer o número 1 e o número 2 na página 33 e na página 34 do livro de vocês, tá legal? E aí a gente está encerrando mais uma aula. Vocês assistam essa aula com cuidado, reassistam se for necessário, mandem mensagem no privado se tiver dúvida, copie o que tiver de copiar, a tabela e tudo mais. Faça os exercícios, tire uma foto e mande para eu colocar na minha lista, tá bom? Então um abraço e vejo vocês na próxima aula.